Cumprimento a todos vocês, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você nesta manhã. Nós estamos na nossa sala da esperança para estudarmos a bendita e santa palavra de Deus, e hoje nós temos um assunto, nós temos uma mensagem que é muito importante, uma mensagem muito maravilhosa. Vale a pena você estudar, vale a pena você participar desse estudo, ouvindo os vídeos, propriamente esse vídeo que tem como título Grande Conflito no Deserto. Realmente é uma mensagem muito poderosa. Tá? Queridos, eu quero agradecer a todos vocês que constantemente estão na Sala da Esperança, junto comigo, estudando a Palavra de Deus. Tem sido muito maravilhoso, muito bom, muito gostoso estarmos juntos. Tá? Você que há um bom tempo já se inscreveu e todos os dias estão participando, que Deus te abençoe. E você, meu amigo, minha amiga, que ainda não se inscreveu, eu estendo aqui o convite a você para que se inscreva, para que você possa receber estas lindas mensagens da Palavra de Deus, que é a nossa lição que nós estudamos todos os dias. E com certeza você vai ser muito, muito abençoado também. Tá? Quero agradecer a você que tem feito seu comentário, Algumas irmãs, alguns irmãos são fiéis em comentar, o seu gostar. Com certeza Deus está abençoando muito e vai te abençoar muito. Continue participando, e se Deus quiser, desta maneira nós estaremos, além de aprendermos, estamos também ajudando na pregação do Evangelho. Tá? Eu quero orar com você neste momento e nós vamos pedir a Deus, o Espírito Santo, pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine para que nós possamos compreender esta mensagem que é tão importante para nós. Nosso Deus eterno e bom Pai, agradecemos o Senhor pela oportunidade nesta bendita hora, nesta manhã. Os meus irmãos e eu estamos juntos para novamente abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos a voz do Senhor falando ao nosso coração. Pedimos ao Espírito Santo para que venha nos ensinar, venha nos iluminar e venha, Senhor Deus, nos educar na Tua Santa Palavra. Abençoe a todos os ouvintes da Sala da Esperança, querido Pai, que possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, a nossa lição de hoje, terça-feira, o grande conflito no deserto. Aqui vem contando para nós, aquele evento que aconteceu com Jesus quando ele saiu do Rio Jordão, depois que ele foi batizado, em conformidade com a palavra de Deus, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, incorpora como uma pomba, o céu se abriu, Deus declarou ali claramente ser Jesus o seu Filho, unigênito, Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus naquele momento, ali no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado, ele o conduziu a Jesus para o deserto. E ali no deserto, Jesus passou 40 dias e 40 noites. Nesse período dos 40 dias e 40 noites, queridos, Jesus não comeu nenhum tipo de alimento. Algumas traduções bíblicas diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado.
Óbvio que Jesus ele foi ao deserto, queridos, pelo Espírito Santo, para Jesus ali passar esses momentos com o Pai Celestial, a sós, né, ouvindo a voz de Deus e se preparando para dar início ao seu ministério. Ok? É claro que nesse período, Satanás, ele viu que era um momento muito oportuno para que ele pudesse tentar as piores tentações para fazer ali algumas tentativas para ver se Jesus desistia do plano da redenção, desistia da cruz, para ver se Jesus desistia de morrer por nós, né? E Jesus pudesse desistir também do seu ministério. Ali Jesus poderia sim tomar a sua decisão de voltar novamente para o céu, de onde ele veio, né? E estava tudo certo. Ele continuaria sendo Deus, poderoso, criador, tá? Só que uma grande diferença, um grande problema era que nós estaríamos perdidos. Simples assim. Era tudo que Satanás queria, era que Jesus desistisse da sua missão, né, de Salvador, né, do nosso remidor, voltasse ao céu e assim deixasse a cada um de nós perecer nas trevas para toda a eternidade. Tá? E é por isso que Satanás ele viu que esse momento, esse período de tempo que Jesus passou ali no deserto era muito propício para que ele pudesse tentar a Jesus e quem sabe Jesus pudesse ceder às suas tentações. Tá? Por isso, o significado de que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Na verdade, Satanás aproveitou e viu uma boa ocasião para tentar a Jesus. Muito bem, queridos, nós podemos ver, como base no estudo da nossa lição de hoje, no capítulo 4 de Lucas, do verso de 1 a 13, Satanás apresentou ali 3 tentações a Jesus. 3 tentações. Tá? E eu queria analisar cada uma dessas tentações juntamente com você. Porque é exatamente as tentações que ele também nos tenta. Ok? A primeira tentação que Satanás apresentou, queridos, a Jesus foi a seguinte: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Satanás não é nada bobo. Ele sabia que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus estava com muita fome. Tá? Ele sabia que Jesus era Deus. Foi ele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele sabia disto. Ele sabia que Jesus tinha o poder de transformar pedras em pães. Tá? Mas, queridos, naquele momento, Jesus não poderia de maneira nenhuma usar o seu poder em sua própria defesa. Porque Jesus se tornou filho de Deus. Jesus era o filho de Deus, na verdade. Então Jesus era dependente do Pai. Jesus havia tomado a minha natureza e a sua natureza, tá? Encarnado a divindade na humanidade, e agora Jesus, como eu e você, dependia de Deus. 100% de Deus. Tá? E se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, poder ele tinha. Jesus estava agindo totalmente independente de Deus. Tá? Jesus estava demonstrando rebeldia contra Deus. Queridos, mas eu quero apresentar um ponto muito importante aqui para você, porque é uma lição específica para você e para mim. Todas as tentações que Satanás tentou a Jesus, ali no deserto, Jesus sempre se defendeu com está escrito. Jesus apresentou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá?
a Escritura Sagrada, as letras santas. Jesus apresentou, está escrito. Está escrito, disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, nós vivemos aqui não simplesmente para comer. Nós estamos aqui, queridos, porque nós temos uma missão que recebemos do Pai Celestial. Nós não estamos aqui simplesmente neste mundo, somente, queridos, para viver um pouco de tempo comendo e bebendo e depois terminar tudo. Não. Nem só de pão vive o homem. Nós estamos aqui, queridos, para vivermos da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, ela é eterna. E nós precisamos aprender a viver da palavra de Deus. Confiar inteiramente em Deus. Crer inteiramente em Deus. Entregar a nossa vida completamente a Deus. Nem só de pão. Nós precisamos, queridos, comer o necessário e suficiente para vivermos. E não vivermos somente para comer. Porque nem só de pão vive o homem. Mas Satanás, queridos, depois que foi vencido, por Jesus nesta tentação, ele não desistiu facilmente. Ele continuou tentando a Jesus. E a segunda tentação que ele tentou a Jesus, queridos, diz o texto sagrado que ele foi a uma montanha alta, conduziu Jesus até ali. Não sei de que forma, também não é importante sabermos. O importante é que Jesus foi tentado e venceu as tentações. E ele mostrou todos os mundos, os reinos, E ele diz para Jesus, se prostrado me adorar, eu te darei tudo porque a mim foi entregue. Que ousadia. Que ousadia de Satanás em apresentar o mundo que Jesus criou e dizer, isso é meu, isso me pertence. E eu estou te dando se apenas você me adorar. Imagine só, queridos, o Criador de todas as coisas adorando a criatura. Adorando o próprio Lúcifer que foi criado por Cristo. Jesus é que criou ele de forma perfeita. O pecado que estava nele, queridos, foi por rebelião que ele rebeliou contra Deus. Agora imagine o Criador ajoelhando para adorar uma criatura. E ainda mais com toda a ousadia, em apresentar aquilo que não era dele, que não foi ele que criou, oferecendo como suborno para Jesus, simplesmente em troca de uma adoração. Queridos, qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Outra vez Jesus apresentou a Escritura Sagrada. Jesus disse, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto. Portanto, queridos, só Deus merece a honra, a glória, o louvor e a adoração. É só a Ele que nós devemos adorar. Está escrito, Jesus disse. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Queridos, cuidado. Tenha muito cuidado e não se ilude com as promessas de Satanás, com o suborno oferecido por ele para você lhe prestar adoração. Cuidado com algumas teologias que andam por aí, queridos, sendo ensinada por alguns líderes religiosos, dizendo que se você conhecer a Jesus e passar a servir a Jesus, e se você
vender os seus bens e dar a esta instituição ou aquela instituição, Deus é responsável para te dar tudo, para dobrar, triplicar. Queridos, tenham muito cuidado, porque quem ofereceu esse suborno foi Satanás para Jesus. Cuidado para você não cair nessa tentação. Esse tipo de doutrina, querido, quero dizer para você, esse ensinamento, essa teologia não tem base nem fundamento nenhum dentro das Escrituras Sagradas. Jesus estava sendo tentado, queridos, e você, quando aceita Jesus, você pode ter certeza que você também vai ser tentado. Mas assim como Jesus venceu, pelo poder de Cristo Jesus, você também será vencedor. Você também superará as tentações. Amados, apresente sempre diante das suas tentações a palavra poderosa de Cristo Jesus. Faça da palavra de Deus um livro do seu estudo constantemente. Conheça mais a palavra de Deus. Esteja mais unido com a palavra de Deus. Vive a palavra de Deus. Escreve a palavra de Deus dentro do seu coração, na sua mente, meus queridos, porque ela tem poder. Jesus apresentou, está escrito. Tá? Queridos, a primeira tentação Satanás ofereceu para que Cristo Jesus pudesse usar o seu próprio poder. Transforme essas pedras em pães. Jesus rejeitou a oferta satânica. Queridos, na segunda tentação, Satanás estava dizendo assim: se você não quer, Jesus, usar o seu poder, então usa o meu poder. Ajoelhe diante de mim, adore a mim que eu te darei poder, eu te darei tudo, eu te darei o mundo porque é meu. Queridos, cuidado para você não ser iludido para usar o poder de Satanás. E tenha muito cuidado para você não ser iludido e achar que você tem tanto poder que você pode usar o seu poder em vez de ser dependente de Deus. Jesus não caiu na tentação de Satanás, mas ele ofereceu a terceira tentação. E o texto sagrado diz que ele levou Jesus ao templo, ao pináculo do templo. E ele disse para Jesus: pula daqui, arremete-se daqui, porque os seus anjos receberão ordem para te guardar, para te proteger, para que você não tropece em nenhuma pedra. Queridos, como Satanás ele é insistente e como ele sabe enganar. Cuidado para você não cair nos seus enganos. E para você não cair nos enganos de Satanás, você precisa estar atento com a palavra de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Novamente, Jesus apresenta as Escrituras Sagradas. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero recapitular aqui com você as tentações. Ele diz para Jesus: use o seu poder e transforma pedras em pães. Depois ele disse para Jesus: se você não usa o seu poder, então usa o meu poder. Jesus rejeitou. Depois ele disse: se você não quer usar o seu poder e não quer usar o meu poder, então usa o poder de Deus. Mas usa o poder de Deus de forma errada. E queridos, tem muita gente fazendo isso, usando o poder de Deus de forma errada. Pular do precipício, pular do pináculo do templo, meus queridos. Satanás disse que os anjos de Deus estariam prontos para sustentar a Jesus, para ele não tropeçar em pedra. Queridos, muitas vezes Satanás apresenta as suas tentações, tá? E cuidado para você não cair. Porque, queridos,
Ele diz assim, olha, se você beber bebida alcoólica, se você usar drogas, se você estragar o seu corpo com tudo aquilo que é prejudicial, não tem problema, Deus se vira para te curar. Seria isso que ele estava falando com Jesus. Pula que ele vai te proteger. Jesus então diz para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, tentar o Senhor nosso Deus é fazer tudo errado, tá? Estragar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e depois culpar Deus como se ele fosse culpado do nosso problema, das nossas consequências. E agora, queridos, queremos que Deus, então, ele nos livre das nossas consequências. E, infelizmente, Deus muitas vezes não pode nos livrar das consequências dos erros que, por livre e espontânea vontade, nós decidimos pular do precipício. Pular no precipício, tá? Nós decidimos fazer tudo errado e agora nós entramos e caímos nas tentações do inimigo e sofremos as consequências e achamos que Deus é o culpado. Deus não é o culpado. Tá? Meus amados, Jesus então diz para Satanás, arreda-te, Satanás, vai embora. No final das provações, e você sendo um vencedor pelo sangue precioso de Jesus, você pode ter certeza que Satanás ele terá que se retirar, afastar. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Os anjos do Senhor estão com você para te ajudar, para te servir, para te capacitar para você vencer as tentações. Queridos, que Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Que você seja um vencedor pelo sangue de Jesus. Até logo, se Deus quiser.